A reapresentação do Internacional no CT do Parque Gigante teve algumas particularidades. Alan Patrick aproveita que está suspenso do final de semana para melhorar o condicionamento físico. Já Arangues cada vez mais vai ganhando caráter de titular. Será que vai ser dessa vez que vai começar o jogo? E lá no Rio de Janeiro, Fernando Diniz como interino da seleção brasileira. O que isso muda na questão do jogo do final de semana do Colorado? E mais, uma visita bem conhecida e de um dos melhores goleiros do mundo ao CT do Parque Gigante. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Vamos atualizar as informações aí do nosso clube, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo nessa reapresentação, né? O Inter que ficou 2 dias de folga ou de recuperação física, como eles gostam de falar. O Inter jogou no sábado, no domingo não trabalhou, na segunda-feira também não, e agora na tarde dessa terça-feira se reapresentou 15 horas e 30 minutos. Tem algumas coisas legais para a gente trazer sobre o treinamento, sobre a atividade comandada pelo Mano Menezes, né, aberta para os jornalistas. Tivemos a possibilidade, né, de assistir um pouco do que aconteceu lá no CT e, para variar, eu tenho aqui algumas novidades e alguns bastidores para vocês. Primeiro de tudo, dá uma olhada nessa imagem, que bacana, é o Alisson, né, junto com o Tafarel, com o Léo Martins e os preparadores de goleiros do Internacional, que o Alisson agora está de férias em Porto Alegre, né, aproveitando a temporada na Europa, o fim da temporada na Europa, mas está ali se exercitando, como sempre faz aqui no clube, né, dessa vez com o Léo Martins, também com o preparador físico, o preparador de goleiros da seleção brasileira, né, o Tafarel, também conhecido, né, dos Colorados. Muito bacana essa imagem aí, que saudade dá, né, do goleiro que é talvez um dos melhores da atualidade hoje, né, tranquilamente, eu acho que um dos 5 melhores goleiros do mundo, fácil. O Alisson, né? O Alisson que inclusive trabalhou com o Léo Martins na base, teve uma baita de uma, vamos dizer assim, de um upgrade, né? O pessoal brinca ainda que o Léo Martins conheceu o Alisson gordinho e tal, na época que chegou no Parque Gigante, na verdade nem no Parque Gigante, né? Na verdade lá no CT de Alvorada, vindo de Novo Hamburgo. Também tem a questão de o Fernando Diniz, né? Confirmado agora, ou para ser confirmado como o técnico interino da seleção brasileira, né? O Fernando Diniz, que é o treinador do Fluminense, o adversário do Inter no final de semana. E aí é muito doido isso, cara, porque eu fiquei pensando o seguinte, não interfere muito no jogo, né? Porque o Fernando Diniz vai jogar basicamente, vai pegar a seleção brasileira só nas datas FIFA. Mas vamos pensar o seguinte, como é que ele vai trabalhar sendo técnico do Fluminense e tendo, de repente, um jogo, vamos supor que seja um jogo decisivo contra o Inter, e ele vai convocar o Vitão, ou vai convocar, sei lá, um jogador que tire a titularidade do Internacional, né? Um jogador titular do Inter, ou de qualquer outro clube do Brasil. Ele vai jogar contra o Fluminense e vai pegar o Gabigol, e o Gabigol não vai poder jogar contra o Flamengo, melhor dizendo, né? É meio estranho, a CBF é doida, cara. Então, assim, nesse sentido, pro final de semana não interfere em nada. Só, claro, talvez a questão do ambiente, né? E talvez justamente até essa questão aí de convocações e tal, e o que pode ser de futuro dele junto ao clube lá das Laranjeiras, tá? Tem outra questão, cara, que o Igor Gomes, ele exerceu uma renovação automática, né? No caso, o contrato dele vinha uma espécie de... Não dá para chamar de bonificação, né? Mas ele vai ter, claro, um aumento salarial, mas o mais importante mesmo é que o contrato, que agora até o final do ano, foi estendido até o final de 2024. O Igor Gomes, ele tinha uma cláusula de produtividade junto ao contrato, né? Que ele estava livre no mercado, saiu do Barcelona e tal, vocês lembram disso? E aí o Internacional exerceu, ou ele exerceu, enfim, essa cláusula, tá? Nesse momento, ele fez 15 jogos até agora, sendo deles 14 como lateral direito, vale destacar isso, tá? Também ele teve 9 como titular,
ele teve um gol marcado e 797 minutos com a camisa do Inter. Se o Igor Gomes, no caso, está renovando, tem outro lateral que voltou, mas que não vai ser aproveitado pelo Mano Menezes, que é o Paulo Vitor. Nem foi ao CT do Parque Gigante, por exemplo, para treinar com os companheiros para o Mano Menezes dar uma olhada e tal. Não vai precisar disso porque ele já tem até encaminhamentos para outros clubes e deve, inclusive, ser aí anunciado como um reforço de Série B, de Série A, enfim, nos próximos dias, tá? Na questão também, legal de que envolve outros colorados, o Yarley, né, assumiu o Sub-20 da Chapecoense. Então acho que bem bacana também a gente destacar isso, né? Porque não é só o nosso campeão do mundo, né? E baita, talvez um dos melhores personagens daquele jogo contra o Barcelona, né? Junto do Fernandão, junto do Índio, junto do Klemer, Adriano Gabiru, mas é aquele que a gente sempre brinca, né? Não, agora leva lá pro canto lá que nem o Yarley, ou seja, o metade da taça, né? Basicamente pro Yarley. Jogou, já foi técnico também do Sub-20 do Internacional, ali das categorias de base do Internacional, agora assume então o Sub-20 da Chapecoense. Tem duas questões também importantes para galera que vai viajar no final de semana, tá? Arangues. O Arangues, inclusive, chegou e fez uma postagem agradecendo, né, a todo mundo que apoiou ele, que esteve incentivando ele agora nesse período todo que ele ficou fora, desde outubro, né, lesionado e tal, lá no Bayer Leverkusen. E aí agora ele fez uma postagem no Instagram agradecendo todo o apoio da torcida colorada, dos companheiros e tudo mais. O Arangues, ele poderia ser o substituto do Alan Patrick? Sim, se ele tivesse condições de jogar mais de 40 minutos. Nesse momento, o Arangues, em alto rendimento, ele só consegue jogar 40 minutos no máximo. E o Internacional não vai colocar ele como titular. A tendência é que seja ou o Campanharo, agora como substituto do Alan Patrick, ou o Depena. Tem uma possibilidade ainda do Maurício jogar pelo meio e o Jean Dias ficar pelo lado, mas essa daí é quase remota, pelo menos que a gente vai conversando nos bastidores ali do Beira-Rio. Porque o Ener Valencia ainda não é certo que vai poder estrear no final de semana. O Mano ainda nem começou a pensar nesse sentido, porque se não aparecer no bid, o Ener Valencia não pode, por exemplo, começar como titular e puxar o Luiz Adriano para trás. Então é outra possibilidade que fica aí meio que em aberto nos próximos dias. Hoje, terça-feira, já não apareceu no bid o Ener Valencia e não tem nem previsão, segundo os bastidores aí do Internacional. Existe a expectativa do final de semana? Claro que sim, mas não estão ali, vamos dizer assim, com ansiedade, né, acima do normal. E o Gabriel também pode viajar. Gabriel também pode viajar e aí seria também um processo de minutagem da mesma forma que o Arangues. Uma pessoa muito importante que eu converso lá no vestiário me disse o seguinte, ele está liberado clinicamente, só que ele tem que retomar fisicamente e tecnicamente também para ter confiança pós-lesão em movimentos, principalmente movimentos de giro, né, e de rotação para questão do joelho, né, que ele operou ali. Então, basicamente, bastante notícia, né? Bastante informaçãozinha pequenininha, picotadinha, que eu acho bacana a gente pegar e trazer para vocês aqui, vocês saberem dessa nossa terça-feira lá no Parque Gigante, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais e vou te pedir, deixa teu like, te inscreve aí no canal, ativa a notificação e não te esquece que a KTO tá te esperando com o cupom ERNEST. 20% de free bet no teu primeiro depósito com este cupom. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!